Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo tá aí? Gente, tem muito tempo que eu não prego no presencial. Então, assim, vocês me ajudam porque eu acho que eu desacostumei. Então, por favor, me ajuda a pregar. Quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondem, porque da última vez que eu preguei não tinha ninguém aqui. Ninguém mesmo. E aí estava eu e uma câmera lá no fundinho. E foi meio estranho, assim, falar para uma câmera, né? E eu confesso que eu prefiro quando está todo mundo, porque a gente sente que... Enfim, a gente sente que as pessoas estão aqui. Pode sentar, pode ficar à vontade. E antes de começar, eu queria fazer uma oração. Obrigada, Biga. Queria fazer uma oração para que não sejam as minhas palavras. Essa é uma palavra que Deus ele tem falado muito comigo. E eu espero que, assim como eu, né, fui ministrada com essa palavra, Deus ele possa falar ao coração de vocês. Então, eu queria que você curvasse sua cabeça e que a gente fizesse uma oração para o Espírito Santo agora tomar esse lugar. Não que ele já não tenha tomado, mas que sejam as palavras dele e não a minha. Pai, nós te agradecemos por esse período de louvor, nós agradecemos o teu nome. Agora fala o nosso coração, Senhor, que a tua palavra ela venha a ser falada, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas palavras, Pai, destinadas a cada coração que entrou aqui, Senhor. Eu sei, Pai, que cada um aqui entrou, Pai, com uma necessidade do qual eu nunca vou saber qual é, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza, Pai, que hoje vai ser uma noite que o Senhor vai trazer um refrigério, que o Senhor vai trazer as respostas que a gente tem procurado e principalmente, Pai, o Senhor vai mostrar que o Senhor está presente na nossa vida, que isso é o suficiente. Então, Pai, nós já te agradecemos porque sabemos que a sua palavra é viva. Então, nós só te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha total liberdade em cada coração aqui, Senhor, para ministrar o que Ele quer. Em nome de Jesus, amém. Gente, o tema da palavra é encontrando propósito no processo. E acho que o tema fala por si, né? Acho que muita gente já começa a pensar em vários temas quando você lê esse título. E eu queria começar falando o que significa a palavra processo. A palavra processo, ela tem a origem no latim, que significa ação de adiantar-se, movimentar-se para diante, ou seja, algo que está em andamento. Então, eu quero que vocês lembrem disso, do que significa a palavra processo. Então, a gente começa a perceber que todos nós estamos num processo, cada um de nós. Eu estou num processo, você está num processo. Talvez a gente não esteja na mesma área, mas cada um de nós estamos passando por algum tipo de processo. E eu gostaria que nesse momento você pensasse qual é o seu. Você conseguisse visualizar qual é o processo que você tem passado na sua vida. Qual que é a fase, algo que você tem pedido para Deus, o que tem feito você estar dentro desse processo. Então, eu acredito que até o final da nossa pregação, cada um vai pensar num processo diferente e, consequentemente, todo mundo vai encontrar um propósito diferente no final. Então, eu quero que você mentalize qual o processo que você está vivendo. E eu queria contar uma história. Essa história está em Gênesis 37. Queria que você abrisse sua Bíblia. E essa história, quando a gente ouve falar dela, geralmente as pessoas falam de sonhos. As pessoas costumam falar sobre quando você é muito sonhador, quando você tem um objetivo. Geralmente, José, quando a gente fala de José, a gente pensa em sonhos. E eu queria falar sobre processos dentro da história de José. Então, Gênesis 37, a partir do 4. Que diz assim: os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé,
e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. A minha tradução, só até aí, é a NTLH, então acho que ela é um pouco diferente. Mas, se a gente perceber nesses versículos, acho que todo mundo já ouviu a história de José, amém? Ou alguém não ouviu a história de José? Amém, todo mundo. Quando Deus ele revela esse sonho para José, ele não falou para José tudo que ele ia passar. Ele deu o sonho a José, mas ele não revelou o processo que faria que José concretizasse esse sonho. E eu imagino que José nem passou pela cabeça dele que ele ia passar por todas as coisas que ele passou. Assim como nós. Eu fiquei pensando no início, né, da pandemia, quando falou que a gente ia ficar 30 dias dentro de casa. A gente ficou lá, né, na ilusão que era só 30 dias e a gente está indo para o segundo ano, né, que a gente está nessa pandemia. Então, a gente percebe que o propósito de todo o processo que a gente está passando, ele já está estabelecido. Não tem como mudar. Igual na vida de José, não tinha como mudar o sonho que Deus deu para ele. O propósito que ele já tinha na vida dele. Só que ele tinha que passar por um processo até chegar lá. E todo mundo sabe, José é vendido, José é abandonado, ele se torna escravo, ele é caluniado, ele é preso. E José, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa traumatizada. Ele tinha tudo, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi traído pelos próprios irmãos, ele foi para um lugar trabalhar como escravo e ali ele foi caluniado, ele voltou para a prisão. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Eu acho que todo mundo já conheceu alguém amargurado, ou em alguma fase da vida já foi amargurado. Quando a gente fica assim, não quero saber de nada mais, sou pessimista mesmo, é melhor esperar tudo de mal, é melhor não esperar nada de bom mesmo. Então José, ele tinha tudo para ser uma pessoa assim. Mas ele permanecia fiel e sempre fazendo o melhor dele aonde ele estava. Quando a gente vê em Gênesis 41, 46, se vocês quiserem abrir, mas Gênesis 41, 46, diz assim: José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Quando a gente falou lá no início, José tinha 17 anos, quando ele teve esse sonho. Em Gênesis 41, 46, depois de todo esse processo, 13 anos de processo, que foi quando José, ele entrou para o serviço do rei. Só que não foi tão fácil assim. Eu não sei se vocês sabem detalhes dessa história, mas eu queria não só ler, mas eu queria explicar o que aconteceu antes de José ele ser chamado para estar trabalhando com o rei do Egito. Ele estava na prisão, depois de ser acusado pela mulher de Potifar, né, de querer se deitar com ela. E aí o que acontece? Ele voltou para a prisão, estava preso. E aí, dentro dessa prisão, ele convivia com o padeiro e o copeiro do rei, que tinha feito alguma coisa com o rei, chateado o rei, e os dois estavam nessa mesma prisão, onde José estava tomando conta dos presos. E aí, um certo dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E nesse sonho, eles chegaram para José, e, na verdade, eles estavam tristes, e José perguntou para eles por que ele estava triste. E aí, primeiro foi o copeiro. O copeiro falou assim: olha, eu tive um sonho, não estou conseguindo decifrar qual sonho, o que significa esse sonho, eu estou muito triste com isso. Ele falou assim: não, me conta o que você sonhou. Ele falou que ele sonhou que ele viu uma parreira, e que ele viu 3 cachos grandes de uva, e que ele pegava essas uvas e espremia essas uvas no copo do rei. No copo, na taça do rei. Aí ele falou assim: ó, o rei, isso quer dizer que o rei vai te perdoar e você vai voltar a trabalhar lá no palácio. E aí passou alguns dias, isso realmente aconteceu. Esse copeiro, ele voltou, para trabalhar com o rei. Só que o padeiro também teve um sonho, e esse padeiro falou que ele teve um sonho, que ele estava com um cesto muito grande com pães,
E enquanto ele caminhava com esse cesto, vinham aves e comiam esses pães que estavam dentro da cesta. E aí ele também falou que não sabia qual era a interpretação. E José falou que em 3 dias ele ia ser morto, degolado, e que as aves iam vir e iam comer a carne dele. Então, assim, José, ele não interpretava só sonhos bons, né? Ele também pegou e interpretou um sonho e falou com o padeiro que ele ia morrer. E isso aconteceu, também aconteceu. E aí o que acontece? Esse copeiro que voltou para casa, né, do rei do Egito, José ele pediu para que, quando ele chegasse lá, ele falasse com o rei dele. Olha, quando você chegar lá, você lembra de mim, que eu estou aqui. Né, você faz um favor para uma pessoa, imagina, você fala assim, lembra de mim quando você estiver bem e tal. Só que esse copeiro, ele voltou e ficou 2 anos sem se lembrar de José. Nem se lembrou mais. Depois que já estava lá, voltou com o emprego dele, estava de boa, nem se lembrou de José. Essa história, gente, toda está do capítulo 37 ao capítulo 50. Então, se vocês quiserem ler em Gênesis, depois vocês podem ler que está tudo lá. E aí o que acontece? Uma certa vez, né, o faraó ele tem esse sonho, ele sonha, e ninguém conseguia interpretar. E nisso, esse copeiro lembrou de José. Depois de 2 anos, lembrou que José ele interpretava sonhos. E aí foi com o que aconteceu, né? Todos sabem que José ele interpreta o sonho do rei do Egito e ele consegue, né, livrar todo mundo da fome, livrar todo mundo, né, de morrer, e ele se torna então o príncipe do Egito. E aí a gente começa a pensar sobre qual que era o propósito de José. Às vezes a gente pensa assim, né? O propósito era José mostrar para os irmãos que ele conseguiu mesmo, né, chegar lá, que os irmãos dele iam servir ele. José ele teve todas as oportunidades de fazer isso, de se exaltar na frente dos irmãos, de dizer que ele era o melhor, ou então até de não reconhecer eles. Porque quando os irmãos de José foram até ele para pedir comida, porque estava numa fome terrível, por conta do sonho que vocês sabem que estava, né, afligindo o Egito, José ele tinha tudo para fingir que nem conhecia os irmãos. Ele poderia, eu acho que ele tinha até uma certa, não sei, uma legalidade para falar assim, eu não quero saber de quem fez isso comigo. Mas José ele não fez isso. O que ele fez? Ele se torna uma resposta. E é disso que eu queria falar hoje. Quando José, ele não paga na mesma moeda, né? Ele não se vinga, ele simplesmente acolheu, né, toda a família dele. E a gente começa a perceber que José, ele sabia que ele era resposta de um propósito de Deus. Porque Deus ele não queria apenas exaltar José, não tinha porquê. Né? Ele agora é o príncipe do Egito, e agora Deus ele não pensa individualmente. Uma coisa que eu tenho aprendido, Deus ele sempre pensa no coletivo. Ou seja, José, através da vida de José, toda uma geração ela foi mudada, toda uma geração foi poupada. Por quê? Porque ele passou por todo um processo de 13 anos ali sofrendo, que vocês imaginam, não deve ter sido fácil, né? 13 anos passando por um processo, sendo caluniado, indo para a prisão, voltando de prisão. E mesmo assim, ele permanecia fiel a Deus, ele permanecia com a confiança que Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito na vida dele. E assim é com a gente hoje em dia. Eu tenho aprendido que todo processo que a gente vive tem uma resposta coletiva. Aí você fala assim, não, o meu processo não tem uma resposta coletiva, porque eu estou estudando porque eu quero só estudar mesmo. Quero ter um emprego, quero ter uma vida boa. E se a gente mudar a nossa visão, a gente percebe que tudo que a gente faz tem uma resposta coletiva. Por quê? Se você for trabalhar, você não vai trabalhar para si mesmo. Você vai trabalhar com alguém. Você precisa de um cliente. Então, quando a gente muda a nossa visão de pensar, tipo assim, como eu vou facilitar? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Se eu estou trabalhando, seja de manicure, enfim, manicure, vamos pensar,
confeiteira, professora, eletricista, educadora física, enfim, tudo que eu faço vai ser para ajudar alguém, vai ser para facilitar a vida de alguém de alguma forma. Então, isso é o meu propósito. Esse é o propósito desse processo que eu estou estudando. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou estudando? Por que eu quero casar? Talvez você fale assim, então, ter uma família. Olha só, a família é simplesmente para você conseguir colocar pessoas nessa terra que tenham os princípios de Deus, valores de Deus. Então, Deus ele não está pensando só em me abençoar, Ele não está pensando só em te abençoar. Deus está pensando em como, através da nossa vida, mais pessoas vão ser alcançadas e ter essa resposta que está dentro de nós, para outras pessoas. Então, José ele tinha essa mentalidade, que ele era uma resposta. Eu não sei se vocês já ficaram desanimados quando estão em algum processo. Não sei se é só eu, né? Sabe quando você está cansado, desanimado, você fala assim, Deus, eu não sei mais como sair disso. Eu estou num processo há anos e eu não vejo como sair desse processo. E eu queria te perguntar qual que é o propósito disso que você tem passado. Seja em qualquer área, financeira, sentimental, na área dos estudos, na área da sua família, qual que é o propósito pelo qual você tem passado por isso? Por que você vem na igreja? Por que você vai na célula? Qual que é o propósito disso? Você já parou para pensar? Por que você veio aqui hoje? Por que você vem nos cultos? Qual que é o propósito disso? E às vezes quando alguém pergunta isso, tipo, qual que é o propósito? Por que você veio no culto hoje? Talvez você não vai saber falar. Você vai falar, eu vim no culto. Vem tantas coisas, que talvez você não consegue nem falar por que você veio no culto. Então, às vezes, a gente está anos num processo que a gente não sabe o porquê dele. E aí, gente, fica muito difícil. Todo processo do qual a gente não consegue enxergar um propósito, fica muito difícil, fica cansativo. A gente fica se sentindo sobrecarregado, cansado. E o desânimo, assim, é uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus para me ajudar. E é engraçado que quando a gente vai falar sobre uma palavra, geralmente é aquilo que a gente já está 100% concluído, né? E eu até falei para Deus, Deus, como que eu vou pregar, falar para a gente não desanimar, que no processo a gente não pode ter esse desânimo, sendo que eu estou passando por isso. É engraçado que é muito difícil para a gente que está aqui falar assim, eu estava desanimado, eu estou desanimado, estou lutando contra o desânimo. Porque a gente sempre quer passar uma imagem de que a gente está 100%, de que a gente não é vulnerável, de que a gente é super-herói, que a gente não tem nenhuma falha. E quando esse desânimo ele começa a chegar na nossa vida, ele começa a fazer a gente olhar para várias situações. Como olhar para a vida do meu irmão, como olhar para os defeitos que a minha igreja tem, como olhar para os defeitos que o outro tem, olhar para tudo, olhar para o desânimo, para o cansaço, para o tanto de tarefas que eu tenho para fazer. Agora, menos para o real propósito do que é estar aqui na igreja, do que é estar servindo a Deus. Servir a Deus, gente, não é uma coisa fácil, não é para qualquer pessoa, não é qualquer... Por isso que quando a gente fez até aquela camisa, lembra? Escolhido. A gente fez uma camisa, a gente fez uma conferência, a gente fez o tema, né, que a gente era escolhido e tal. E a gente se esqueceu que entre ser escolhido de Deus e entre viver o propósito, tem um processo. E se a gente não viver esse processo, se a gente não decidir, se a gente não correr, se a gente não lutar para a gente conseguir alcançar esse propósito, a gente não vai conseguir manifestar a glória de Deus. A gente vai continuar procurando uma resposta, sendo que a gente é a resposta. Deus sabia. Por que você acha que Jesus falou que a gente seria discípulos dele? Porque a gente tem a resposta dentro de nós. Só que eu acho que a gente esqueceu que a gente é uma resposta. E a gente está simplesmente procurando respostas em tantas coisas. Como respostas em um líder político. A gente briga tanto com alguém quando alguém tem uma opinião diferente da gente. E nem só por conta de política, mas por conta de inúmeras outras coisas. A gente esqueceu a nossa filiação, a gente esqueceu que a gente é filho de Deus. E a gente está procurando resposta em várias coisas. Em vários líderes, como eu falei, em várias coisas.
Não que essas coisas sejam ruins, tipo estudar, casar, viajar, ter um bom emprego, não. Mas a gente está fazendo disso o nosso Deus. E a gente esquece que Deus, ele sabe quem governa o nosso coração. Ele sabe quem que é o Deus do nosso tempo. Deus, ele sabe quem que é o Deus do nosso coração. E isso, quando Deus falou isso comigo, eu fiquei muito pensativa, porque às vezes a gente vem aqui, a gente fala aleluia, Deus, não sei o quê, só que Deus sabe quem está governando o nosso coração. Ele sabe qual que é a nossa motivação. Ele sabe se a gente está aqui só por status, porque eu sou crente, eu tenho que tirar o peso na minha consciência de ir na igreja, porque tem muito tempo que eu não vou, então as pessoas vão começar a pensar que eu estou desviado, então é melhor eu ir. Aí se eu for, ninguém vai pensar que eu estou desviado. Então, Deus, ele sabe tudo que a gente pensa. Ele sabe por que a gente está fazendo coisas no automático. Ele sabe se a gente não está fazendo de todo o nosso coração. Ele sabe se a gente está fazendo forçado. Ou ele sabe o quanto a gente está dando o nosso pior. Sabe aqueles 5 minutos de oração que a gente faz para Deus? Que a gente ajoelha e fala, ai Deus, me dá isso, amém Deus. E dorme. Pois é, ele sabe. Quando a gente só procura ele, só porque a gente quer pedir. E como que a gente vai ser a resposta para essa geração? Se a gente está sendo desse jeito. Se a gente está se deixando esfriar desse jeito. E eu queria ler Eclesiastes 10:10. Porque enquanto eu preparava essa palavra, eu ainda perguntei para Deus, falei assim, Deus, mas por que eu estou tão cansada? Por que eu estou tão desanimada? Eu estou desanimada. Falei, Deus, eu estou desanimada. Eu não tenho mais aquela motivação, eu não tenho mais... E comecei a contar para Deus tudo que estava acontecendo dentro do meu coração. E eu lembrei desse versículo, que é Eclesiastes 10:10. E eu queria que você se lembrasse desse versículo toda vez que você ficar cansado. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. E aí Deus falou claramente comigo, a gente está esquecendo de afiar nosso machado. A gente está trabalhando com as nossas próprias forças. José, ele não fez nada sem Deus. Ele estava na prisão, ele estava passando por um processo doloroso, mas ele estava o tempo inteiro com Deus. Ele se mantinha fiel o tempo inteiro com Deus. E se a gente for ver o quanto tempo da semana que a gente leu a Bíblia, quanto tempo da semana que a gente orou, o quanto tempo da semana que a gente tirou um tempo para falar, Deus, revela ao meu coração o que o seu coração está sentindo. Eu fico constrangida de falar isso, porque a situação que o Brasil está, e tantas pessoas perdendo a vida, se você está seguindo as pessoas no Instagram, você está vendo, né? Que várias pessoas estão perdendo a vida, várias pessoas estão em situações muito difíceis. E há um mês atrás, eu estava apática a tudo isso. Ao que meu país está passando, ao que a minha cidade está passando, ao que as pessoas à minha volta estão passando. Simplesmente porque as pessoas ali, né, talvez eu não tinha um laço afetivo com as pessoas, eu não tinha uma amizade tão próxima com as pessoas, e isso estava me fazendo ficar com o coração duro, enrijecido mesmo, de não pensar como Deus pensa. E isso tem vindo ao meu coração desde a palavra da Lívia, que falou sobre amor, depois a palavra do Josiel, que veio falando sobre a gente acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo nessas situações. E eu comecei a perceber que a gente tem esquecido essas verdades que Deus ele fala ao nosso respeito. A gente tem esquecido de confiar em Deus, mesmo que eu esteja num processo difícil. Talvez eu nem imagine qual o processo que você está passando. Talvez eu nem tenha ideia, né, de quantos anos ou quanto tempo você está em um processo que está doloroso, que está te fazendo sofrer, que está te fazendo passar por talvez o pior momento da sua vida. Só que a gente se esqueceu que a gente está aqui por um propósito. E quando a gente enxerga esse propósito da nossa vida, a gente consegue passar por qualquer processo. José é a prova disso. A gente consegue passar por qualquer processo, porque aí o nosso amor, o nosso coração não vai estar no quanto que eu ganho, ou quantos títulos eu tenho, ou então o quanto eu vou ser feliz em uma coisa ou em outra. Não que isso seja errado, Deus ele tem tudo isso para a gente. Só que o nosso coração, ele não pode estar nisso. O meu coração ele não pode estar
no próximo presidente no Brasil, ou então no quanto eu vou ganhar daqui quando eu formar, ou quando daqui no meu mestrado, doutorado, enfim, tudo que eu quero fazer. O meu coração, ele não pode estar nisso. Então, quando a gente se lembra que a gente é uma resposta para essa geração, a gente começa a entender o quanto Deus colocou dentro de nós, sabe? O quanto Deus ele tem nos chamado esse tempo a passar mais tempo com Ele, a ter uma vida de oração. Parece repetitivo, né? Nossa, gente, todo mundo falando de oração, todo mundo... Gente, mas é porque nesse tempo que a gente está vivendo, é uma questão de sobrevivência a gente orar. É uma questão de sobrevivência nesse processo que todo mundo está. A gente se achegar a Deus, porque não tem outra saída. Não tem. Às vezes a gente acha que as coisas vão melhorar, as coisas não vão melhorar. Está na Bíblia. Cada vez mais vão acontecer coisas, porque Jesus ele tem que voltar. E Jesus ele vai voltar para levar qual igreja? Sabe? Jesus ele vai voltar para levar uma igreja que se recusa a sair de casa porque prefere ver o culto online. Porque é mais cômodo. Eu vejo o culto sentada na minha cama, deitada na minha cama. Jesus ele vai voltar para buscar uma igreja que vê o irmão passando necessidade e eu não ajudo, porque não é problema meu. Jesus ele vai voltar para buscar uma igreja que não está se importando com o outro, vendo que milhares de pessoas estão perdendo a vida, mas se eu estou bem, tudo bem. Eu vou ficar apática com isso. Será que Jesus vai vir buscar essa igreja? Será que Jesus vai buscar esse tipo de gente que não tem se portado com o outro, que não tem passado tempo com ele, que passa 10 horas no WhatsApp, numa rede social, mas não tira um tempo para conversar e se aproximar de Deus e para fazer com que Deus ele revele ao coração dele o que tem acontecido e o que Deus quer. Às vezes a gente quer muita resposta de Deus. Deus me dá a resposta disso, a resposta daquilo. Mas às vezes a resposta já está dentro da gente. A resposta já está aqui. A resposta já está na Bíblia. Já está tudo aqui. E a gente não abre. A gente não sequer abre a nossa Bíblia para nada. Ou então uma vez, 5 minutos, porque eu estou muito cansada, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas coisas para fazer. Então, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para interpretar a Bíblia. Então, eu não tenho tempo para pedir o Espírito Santo para me fazer interpretar, né? Porque às vezes a gente tenta interpretar com a nossa força. Tipo, eu vou ler a Bíblia, eu vou entender tudo. Gente, não tem como entender tudo. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar e tem coisas que só Deus sabe. Eu vi um vídeo essa semana do Douglas Gonçalves, que ele falou assim, que tudo que você ouve, isso aqui que eu estou falando, pregação no YouTube, tudo isso é como se fosse um leite espiritual. Agora, tudo que você senta e fala, Deus, me ensina, eu tenho muitas dúvidas disso, me ensina. Isso que é o real alimento espiritual. Não existe outro alimento espiritual daquele que a gente, como se diz, come direto da fonte. É Deus que está te revelando, é Deus que está te falando. É por isso que às vezes a gente está tão desanimado. Eu vou ali para ver se fulana ora para mim, para ver se ela me dá uma revelação, ou se ela fala uma palavra de Deus para mim. E a gente está nisso. A gente está vivendo um evangelho raso. Um evangelho que talvez não, que não tem nos levado a conhecer a face de Deus. Que não tem nos levado a entender qual que é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Por isso que a gente está desanimando tão fácil. É por isso que a gente está ficando triste tão fácil. É por isso que a gente se abate tão fácil. Porque quanto mais longe de Deus a gente estiver, mais triste, mais abatido, né? Mais com o machado cego a gente vai ficar. E a gente vai ficar lutando com a nossa própria força. E isso, gente, a gente é humano. Se a gente deixar... Se você ficar um dia sem comer, você pode ter certeza que você vai ficar muito mal. Talvez tenha alguém que já tem esse costume 2 dias, 3 dias. Se você ficar sem comer, você não vai conseguir sobreviver. Você vai começar a ter problemas, anemia e várias coisas. A oração é a mesma coisa. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você negligencia o tempo com Deus, quanto mais você fala assim, vou deixar para amanhã, quanto mais você não deixa Deus transformar a sua vida, porque não existe evangelho de tipo, Deus me aceita do jeito que eu sou e eu não vou mudar isso. Não vou mudar, porque Deus, Ele me aceita do jeito que eu sou. Isso é mentira. Se você não tem sido transformado todos os dias por um Deus que te ama, mas Ele não vai te deixar
estar na presença dele sem mudar. Se você está vivendo um evangelho no qual você não está sendo transformado, que você não tem renúncia, que você não consegue renunciar ao que você quer, igual eu falei, talvez até de vir no culto, porque, não sei vocês, mas o remoto faz a gente ficar desanimado. Tipo, eu não quero sair de casa mais, eu vou ficar na minha casa. Que aqui eu já vejo culto, aqui eu não tenho que conviver com ninguém, aqui eu não tenho, eu não tenho que passar dor de cabeça, enfim, eu não tenho que conviver, não tenho que amar ninguém. É muito cômodo. A gente está querendo procurar um evangelho na Bíblia que é cômodo, e não existe esse evangelho. Não tem esse evangelho. E eu queria ler Efésios 1, 17, que eu queria lembrar vocês do propósito pelo qual Deus ele nos chamou e pelo qual a gente está aqui na terra. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Eu queria que você prestasse muita atenção nesses versículos. Deixassem eles assim entrar no seu coração. E todas as vezes que você se sentir assim, meu Deus, qual que é meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Como que esse processo está difícil? Eu queria que você lembrasse de Efésios 1, 17. Que diz assim, isso é Paulo, falando a Deus. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Eu vou ler mais versículos, mas vou parar só para falar disso. Olha só, o Espírito os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Então quer dizer que tem gente que conhece a Deus como não deve conhecer, porque ali está escrito, para que assim vocês os conheçam como deve conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam as maravilhosas bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Gente, isso é muito forte. Olha só, o mesmo poder que está em nós, que age em nós, é o mesmo poder que Deus usou quando ressuscitou Cristo. E fez com que ele se sentasse ao lado direito do mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. Único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa o corpo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Gente, olha o 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Esse versículo, ele às vezes dá até um bug na mente da gente, porque olha só, nós somos o corpo de Cristo aqui, e nós completamos o corpo de Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então nós somos a resposta de algo. Eu não sei se você ainda não sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Mas se você não sabe, é para ser a resposta para uma geração. Nós estamos vivendo, talvez, os piores tempos e dos que virão. E nós estamos acomodados no nosso mundinho, na nossa bolha. Ficando de mal de um, de outro. E, enfim, na nossa bolha. Sem entender qual é o real evangelho para o qual nós somos chamados. Esquecendo do propósito. Quando a gente entende que a gente é o corpo de Cristo, a gente começa a ser moldado e começa a agir de acordo com as vontades que Cristo tem. E se eu te perguntar,
quais são as vontades de Cristo hoje, para a nossa cidade, para a nossa igreja. O que Deus, quais são os planos de Deus aqui? Será que a gente saberia responder? Será que a gente tem ouvido o que Deus tem pedido? Ou a gente está andando, pregando, fazendo live, tudo sem ouvir o que Deus está falando? Será que a gente está ouvindo o que Deus está falando? Então, eu queria dizer que essa palavra, Deus ele falou muito mais ao meu coração, eu acredito, do que qualquer outra pessoa que esteja aqui, porque eu precisei de ouvir isso. Mas eu vou ler um texto que eu achei no Instagram, que fala muito disso. Acho que fala a união de tudo isso que eu falei. Que é essa questão da gente entender o nosso propósito, a gente sair da nossa bolha e a gente começar a entender que nós estamos numa guerra. A gente está numa guerra e a gente está indo para uma guerra sem nada. Simplesmente achando que, né, Deus nos livrará de todo mal, amém, e não fazendo o que nós fomos chamados para fazer, não realizando o nosso propósito. E eu quero ler esse texto para vocês, que igual eu falei, né, ele meio que completa tudo isso que eu falei. O Instagram é Vem Vamos, o nome do Instagram. Quem quiser, depois eu mando o texto, só me pedir. E o texto fala assim: Jesus vem falando muito ao meu coração sobre a importância de nos esforçarmos para manter a unidade entre os irmãos. Que, né, nesse período remoto está sendo muito difícil. Ninguém vê ninguém conversa com ninguém, todo mundo chega, senta e vai embora. Não que a gente tenha que aglomerar nada disso, mas eu acho que a gente pode fazer mais do que a gente tem feito, uns pelos outros. O que nos une não deve ser uma extrema concordância sobre todos os pontos, mas o nosso amor por Jesus. O nosso Senhor que nos chama a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não fomos chamados para amar somente aqueles que têm a mesma posição política que a nossa, a mesma visão escatológica ou sobre costumes. Nós fomos chamados para amar e viver em comunhão com nossos irmãos. Porém, pecadores que somos, escolhemos o caminho mais fácil. Dia após dia, escolhemos silenciar quem pensa diferente. Ignoramos as denominações que julgamos inferiores da nossa. Dizemos que quem não segue doutrinas não serve para ser chamado de irmão. E assim, nossa bolha é formada, onde somente dialogamos e nos dispomos a amar quem nos convém, aquele que está, né, de total acordo conosco. A busca por uma vida cristã cômoda e satisfatória nos fez deixar de lado o esforço para mantermos a unidade. Para juntos, como filhos amados de Deus, mantemos diálogos de amor, aprendemos a respeito de nossas diferenças. Como já dizia o nosso mestre, nisto todos conhecerão que são meus discípulos se amar uns aos outros. João 13:35. Se você tem dedicado mais tempo para defender suas opiniões e visões do que buscar amar os seus irmãos e irmãs, temo te dizer que é mais provável que você esteja servindo o seu próprio ego do que o Mestre Jesus. Jesus é quem nos une. Ele é infinitamente maior do que nossas divergências políticas, teológicas e doutrinárias. Talvez o seu ponto de vista esteja correto, talvez não. Mas se para defendê-lo você precisa sacrificar o amor pelo seu irmão, você perderá o mais importante. Eu posso ter opiniões diferentes da sua, mas se você professar Jesus como seu Salvador, buscar uma vida santa e caminhos de justiça e amor, me alegrarei em te chamar de irmão ou irmã, mesmo com nossas diferenças. Estarei disposto a celebrar o nosso Senhor ao seu lado como irmãos. Esse texto ele me fez pensar muito, porque acho que todo esse processo que a gente tem vivido tem feito exatamente isso, deixando a gente cada vez mais egoísta, deixando a gente cada vez mais longe do propósito que Deus nos chamou, deixando a gente cada vez mais longe dos nossos irmãos. Cada vez mais a gente acha uma diferença e fala, então não quero lidar mais, porque já que, né, tá dando nossa, melhor não lidar mais. Gente, e ninguém, só Deus para me conhecer, mas ninguém mais foi confrontada nisso do que eu, saibam disso. Então que a gente aprenda, sabe, através dessa palavra, que a igreja, ela ainda é a coisa mais importante aqui nessa terra.
e que a gente faz parte de uma igreja. A gente é corpo de uma igreja. E a gente precisa estar perto de Deus o tempo todo mesmo, para que a gente não adoeça, para que a gente não impeça que mais pessoas conheçam a resposta que é Jesus. A gente tem a resposta. E então o que a gente vai fazer para que essa resposta chegue até alguém? Pode ser do seu jeito. Talvez você escreve, talvez você canta, talvez você conversa muito bem com as pessoas, talvez você vende algo e consegue chegar até as pessoas através disso. Eu não sei através do que Deus ele pode te usar, mas Ele pode te usar de alguma forma. Então, assim, ao invés da gente pedir respostas para Deus, que a gente peça a Ele para que Ele nos faça uma resposta. Para que a gente saia daqui sabendo que a gente tem um propósito. E por mais que a gente esteja num processo, talvez como José, com várias coisas na nossa vida dando errado, a gente saiba que Deus já estabeleceu o final. Deus ele já estabeleceu o nosso propósito. Não vai mudar. Então, como a gente vai lidar com o processo, a partir disso, vai ser muito melhor. Porque a gente sabe que Deus ele está do nosso lado, que Ele está nos ajudando. E que Ele não vai nos abandonar. Amém?